Você já ouviu falar em portaria virtual ou remota? Sabe em quais empreendimentos ele pode ser implantado? E quais são os benefícios e as desvantagens dessa implantação? Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. Portaria virtual ou remota. O que seria isso? A portaria virtual, ela vai fazer as vezes daquele porteiro físico e a pessoa que estiver adentrando no prédio, ela vai tocar o interfone e essa portaria, ela não vai estar mais naquele prédio fisicamente, ela vai estar numa central aonde qualquer acionamento será remetido para essa central. As empresas que implantam essa portaria virtual ou remota, o que elas fazem? Elas deixam o condomínio mais inteligente e mais protegido. Então o morador, ele passa a ter acesso ou por biometria, ou por leitura de íris, ou por controle, para que ele possa ter acesso às áreas comuns sem ter que acionar a central. O visitante tem que acionar a central. O que é importante eu mencionar para você que está me assistindo agora é a questão jurídica. Por onde começa? Em que momento o condomínio deve ou não optar por uma portaria virtual? Então, não é apenas uma questão de custo. Logicamente, que a implantação de uma portaria virtual ou remota, ela acaba reduzindo muitíssimo. Imagine um prédio com 4 funcionários, um prédio de 10 unidades, essa mão de obra representa algo em torno de 80% do custo daquele condomínio. Se eu tiver uma redução por uma portaria virtual, que no mercado existem para todos os valores, mas se eu pegar uma média de uma portaria de 4, 5, 6 mil reais, eu passo a ter uma redução gritante, trazendo uma economia muito grande. A questão é, quando o prédio pode implantar? A primeira situação que você, síndico, administrador que está me assistindo, precisa saber, você tem que verificar a convenção. Se aquela convenção disser que aquele condomínio trabalha com uma portaria 24 horas física, eu não posso mexer, eu teria que alterar a convenção ou até mesmo alterar aquela concepção e precisaria de um quórum de 100%. Mas se aquela convenção disser apenas que tem uma portaria, eu posso substituir uma portaria física por uma portaria remota. Então os condôminos, em maioria simples, podem sim definir essa nova etapa do condomínio. E como vocês vão ver na entrevista a seguir, essa portaria é uma tendência natural, os prédios país afora, tenho visitado e palestrado país afora, eles têm sim implantado essa portaria e ela traz sim um grande benefício. A questão jurídica começa na verificação da convenção, não existindo uma proibição na convenção, o que o condomínio deve fazer? Começar trazendo à tona o assunto, importante que a primeira assembleia apenas apresente quais são as características e como funcionaria o prédio, porque o síndico ele precisa saber que é algo novo, para ele pode ser algo que ele já começa a estar familiarizado, mas para aquele morador do primeiro andar, aquela senhora do segundo andar, ela precisa entender o funcionamento. Você pode inclusive chamar um técnico da empresa para que ele possa fazer uma apresentação. Num segundo momento, numa outra reunião ou assembleia, sendo aprovado o conceito pelos condôminos, você leva para aprovação. Lembrando que tudo isso funciona com maioria simples. Você vai ter ali o custo com a dispensa do pessoal, então o condomínio, se ele não tiver o valor em caixa, ele deve fazer um rateio. Tudo isso precisa estar previsto numa previsão orçamentária ou num orçamento complementar com a mão de obra que deve ser dispensada e com o custo desse valor que vai ser dispendido e também com o boleto extra que vai ser emitido para a dispensa. Lembrando que é importante mostrar para o condômino que existe um custo X atualmente, existe um investimento com a dispensa, um investimento com a compra dos equipamentos, para que num segundo momento, a médio prazo, o valor da cota condominial possa cair. Os prédios têm feito o quê? Eles não têm reduzido imediatamente a cota. Eles têm usado esse valor para realizar melhorias no prédio. A realização de obras no condomínio, conforme aduz o artigo 1341 do Código Civil, elas podem ser úteis, necessárias ou voluptuárias. Então, uma obra para implantar uma portaria virtual ou remota, entendo que seria uma obra útil. Então, uma situação é a obra física, caso seja necessária no condomínio,
e a outra situação é aquisição apenas de equipamentos. Via de regra, os condomínios acabam fazendo pequenas adaptações sem a necessidade de se alterar ou realizar uma obra para que não seja necessário um quórum e fazem a aquisição do equipamento pelo quórum de maioria simples. Bom, acompanhem agora o que o Leonardo tem a dizer para a gente sobre a portaria virtual ou remota. Portaria remota e portaria virtual são sistemas distintos, são produtos distintos de automação condominial. Até a própria ABESE, que é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, desenvolveu um documento explicando as diferenciações primárias sobre o que é portaria virtual e o que é portaria remota. Portaria virtual, por se tratar de um sistema mais simplificado, acaba logicamente também se tornando um sistema mais barato para o condomínio, mas não demanda de equipamentos de comunicação IP, por exemplo. Portaria virtual, na grande maioria das vezes, tem interveniência do próprio morador, ou seja, o próprio morador acaba podendo abrir as portas do condomínio para os seus visitantes e prestadores de serviços. Já a portaria remota, ela demanda de uma comunicação mais robusta entre o condomínio e a empresa que presta o serviço, e todos os equipamentos instalados no condomínio, na grande maioria das vezes, são ali por comunicação IP. O que faz com que essa informação, esse acesso do condomínio até a empresa prestadora de serviços que vai atender, tenha mais rapidez nesses acessos. Então é um serviço mais complexo, né, de uma estrutura, inclusive física, de uma estrutura de equipamentos mais complexa, mas que nós entendemos que garante um pouco mais de segurança, tanto para os moradores quanto para a circulação das pessoas dentro do condomínio. Então hoje nós entendemos, né, não só pela estatística, mas uma análise de mercado, que manter um porteiro hoje fixo em um condomínio acaba fazendo com que o teu processo de segurança em algum nível seja, infelizmente, diminuído. Então, a portaria remota, ela consegue, melhorando os processos de segurança, tanto na entrada, quanto da saída, quanto do acompanhamento, a visualização das pessoas com muito mais clareza e tendo, logicamente, os processos assegurados, a gente consegue melhorar a segurança do condomínio. Nós temos hoje uma situação que, para que você mantenha 3 porteiros mais um folguista, que é o quadro normal de uma portaria 24 horas, o custo médio disso está na monta de 16 a 17 mil reais, respeitando todas as verbas, salários, benefícios, encargos sociais. O serviço de portaria remota, na grande maioria, gira em torno de 7.500 a 9 mil reais, dependendo do prestador de serviço, dependendo da quantidade de equipamentos instalados e dependendo da localidade onde esse condomínio está. De cara, né, nós temos aí a clareza de uma economia na monta de aproximadamente 50% dos custos fixos. É importante que no momento da contratação de um serviço de portaria remota, o síndico e o corpo diretivo do condomínio analisem algumas situações importantes. Primeiro, a credibilidade da empresa. Há quantos anos essa empresa existe no mercado? Há quantos anos ela tem esse produto funcionando no mercado? Quem são os seus clientes? Faça visita, sim, em alguns condomínios onde o serviço já está funcionando e implementado. Converse com o zelador, com o síndico, que são as pessoas que, na grande maioria das vezes, estão recebendo os problemas que esse tipo de implantação podem gerar. No Brasil todo, existem aproximadamente 350 mil condomínios. Desse total, 80% eletivo para o tipo de virtualização, de acessos para a implantação de portaria remota. Nós temos uma questão importante que isso mostra o tamanho desse mercado, que nos últimos 2 anos o crescimento foi de 300% sobre aquilo que existia. Hoje nós entendemos que não é mais futuro, não é mais uma tendência, é realmente presente, é algo que não tem mais volta, não tem mais retrocesso e é um mercado em franca expansão, né? Nós visualizamos aí que daqui para os próximos 5, 6 anos, principalmente nos grandes centros do Brasil, 60%, 70% dos condomínios de torre única
serão, em tese, obrigados a implantar o serviço de portaria, por uma série de fatores. Nós temos aí a questão do aumento de segurança, da diminuição dos custos fixos, de todas as situações concernentes a esse produto. Assim como foi na Revolução Industrial, essa é uma revolução dos serviços atuais em condomínios que realmente não tem mais volta. Estamos chegando ao final de mais um programa, espero que você tenha gostado, tenha aproveitado o conteúdo e a entrevista e nos vemos no próximo programa.